Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da interferência. O fenômeno da interferência é muito parecido com o fenômeno da superposição que nós estudamos na última aula e vou deixar o link aqui em cima para que você possa ter acesso a ela. A diferença entre a interferência e a superposição é que a superposição ela acontece num determinado ponto. As ondas se embolam aqui, né? Tem a soma delas ou a subtração delas, e depois elas continuam a sua trajetória como se nada tivesse acontecido. No caso da interferência, nós vamos ter no mesmo lugar, no mesmo ponto, continuamente as ondas chegando e sofrendo essa superposição, só que não vai ser uma vez, né? As ondas vão ficar chegando e elas vão continuamente sofrer essa superposição, e a gente vai chamar isso de padrão de interferência. Que assim como na superposição, nós podemos ter uma interferência construtiva, se as cristas das ondas chegarem juntas, estão vendo? Elas se somam, ou os seus vales chegarem juntos, eles também se somam. Pode reparar isso que vai acontecer para toda parte da onda. Ou uma interferência destrutiva, caso o vale de uma chegue com a crista da outra, ou a crista de uma chegue com o vale da outra, e vice-versa, produzindo aqui uma onda resultante, que vai ser a subtração dessas duas. Nesse caso da construtiva, vai ser a soma das duas, do deslocamento dos dois pontos. Para simplificar as nossas contas, tá? Todas as nossas ondas vão ser senoidais, então vão ser descritas pelaquela função que a gente já falou sobre ela, y igual a A cosseno de kx menos ômega t mais um θ zero, né, mais uma fase inicial. Todas elas vão ter a mesma frequência, tá? Elas vão oscilar aqui da mesma forma, a gente não vai ter problema com isso ainda. Elas vão ter, por enquanto, a mesma amplitude. Tá? Na aula de hoje, elas vão ter a mesma amplitude, e aí nas próximas aulas a gente trabalha, em alguns casos, com amplitudes diferentes. E elas, por enquanto, também vão se propagar na mesma direção e no mesmo sentido. Nas próximas aulas também a gente fala sobre ondas que se propagam em sentidos diferentes. O que ocasiona a interferência é algo chamado diferença de caminho. E a diferença de caminho está relacionada, né, como o próprio nome diz, a uma diferença de percurso entre as duas ondas. Ou seja, uma onda vai percorrer um caminho até chegar num determinado ponto. Vamos colocar como exemplo aqui, ó, essa onda, essa fonte aqui vermelha, que vai jogar uma onda até aqui, ó. Vamos supor que elas vão chegar até esse ponto P. E eu tenho uma outra fonte que está um pouco mais à frente, vamos supor que ela comece daqui, por exemplo, e ela vai jogar uma onda que também vai chegar até o ponto P. Repara, pessoal, que quando essas ondas chegarem ao ponto P, elas vão chegar sempre juntas, né? Juntas em que sentido? A crista de uma vai chegar com a crista da outra, isso quando chegar no ponto P. O vale também chega junto, a crista também chega junto, o vale chega junto, a crista chega junto. Ou seja, nós vamos ter uma soma dessas duas ondas, ocasionando uma interferência construtiva. E como que essa interferência construtiva foi criada? Observe agora a diferença de caminho, ou seja, o quanto a fonte vermelha percorreu a mais do que a fonte azul. E você pode fazer essa contagem em números de comprimentos de onda. Por exemplo, 1 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda. Ou seja, a onda vermelha andou 2 lambda a mais do que a onda azul. E não apenas isso, as duas ondas estão em fase. Como assim, professor? Essa onda, repara, ela começou produzindo para cima, não é? Começou produzindo uma crista. A onda azul também começou produzindo uma crista. Ou seja, essas duas ondas estão em fase
E a diferença de caminho entre elas, que eu vou chamar de ΔD, foi 2 lambda. Ah, professor, só pode ser 2 lambda? Claro que não. Caso essa onda tenha começado aqui, ó, repara, com apenas 1 lambda de diferença de caminho, ela também teria ocasionado uma interferência construtiva. Ou, se ela tivesse começado junto com a fonte F, também teria ocasionado uma interferência construtiva. Ou se tivesse começado aqui com 3 lambda, com 4 lambdas, acho que você já entendeu a ideia, não é? Quando o ΔD for da forma n lambda, onde n é um número inteiro, eu vou botar inteiro porque tanto faz se a onda vermelha esteja atrás ou na frente da onda azul. Tá? Eu botei aqui a vermelha mais afastada, mas nada impediria que a azul tivesse mais afastada. Então, quando a diferença de caminho for n lambda e as ondas estiverem em fase, nós vamos necessariamente ter uma interferência construtiva. E quando que eu teria uma interferência destrutiva? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, tá? Da fonte vermelha e da fonte azul. Vou desenhar aqui embaixo. Aqui está o caminho até o ponto P. E vamos desenhar agora o caminho da fonte azul. Eu vou colocá-la começando daqui, ó, desse ponto para cima. Reparou agora o que está acontecendo? Se você somar essas duas ondas, quando elas chegarem no ponto P, ó, o vale chega com a crista chega com o vale, então nós temos uma interferência destrutiva. E quando que essa interferência destrutiva aconteceu? Quando nós tivemos uma diferença de caminho, ó, daqui até aqui, vamos contar? 1 lambda, 2 lambdas e meio. Né? Aqui eu só andei meio lambda nesse pedacinho. 2,5 lambdas ou 5 meios de lambda. Essas ondas também estão em fase, né? Porque uma começa para cima e a outra também. E o ΔD foi ímpar lambda sobre 2. Por que isso? Porque você poderia também ter tido a onda azul começando, sei lá, aqui, ó, nessa posição, onde a diferença de caminho seria apenas meio lambda. Reparou? Pode ser meio, pode ser 3 meios, pode ser 5 meios, 7 meios, né? Pode ser qualquer i lambda sobre 2, sendo i um número ímpar. E dessa forma a gente teria a nossa interferência destrutiva. Claro que aqui as nossas ondas estão em fase. Elas poderiam também estar em oposição de fase. E aí como é que ficaria caso elas estivessem em oposição de fase? Olha só, vamos supor que a onda vermelha comece assim para cima, chega até aqui o ponto P, né, nosso anteparo, e agora, para que esteja em oposição de fase, a onda azul tem que começar para baixo. Então vamos pegar aqui, ó, a onda azul começando para baixo. Repara que nesse desenho específico que a gente fez, nós também temos uma interferência construtiva. As ondas estão se somando. Mas para que isso aconteça, repara quanto que é a diferença de caminho. 1 lambda mais meio, né? Então agora isso dá 3 meios de lambda. Acho que você já entendeu que vai ser ao contrário, né? Que agora para dar a interferência construtiva, as ondas estão em oposição de fase e a diferença de caminho tem que ser ímpar lambda sobre 2. Né? De novo, o i é um número ímpar, tá certo? E isso faz com que a interferência seja construtiva. Claro, né, que se as ondas estiverem em oposição de fase e a diferença de caminho for apenas um número inteiro de lambdas, por exemplo, nós vamos ter as duas ondas chegando ao ponto P se anulando. E repara que a diferença de caminho, ó, é apenas 1 lambda. Então a gente já pode generalizar isso para a interferência destrutiva com as ondas em oposição de fase.
a diferença de caminho tem que ser o número inteiro de lambdas, né? De novo, onde n pertence aos inteiros. E dessa forma, nós teremos as ondas em oposição de fase, causando uma interferência destrutiva. Então é dessa maneira, pessoal, que as ondas elas causam interferências. Reparem que aqui a gente está olhando para o comprimento de onda como a diferença de percurso entre essas ondas. Mas nada impediria que nós olhássemos para a fase da onda e a partir da fase a gente determinasse se as ondas sofrem uma interferência construtiva ou destrutiva. Vamos fazer essa análise matemática agora. Vamos supor, né, as duas ondas, em função agora da sua equação de onda. Então, vamos chamar isso aqui de y1, que é dado por uma amplitude vezes um cosseno de kx menos ωt. O tempo é o mesmo, né, porque a gente vai olhar o mesmo instante. O x é diferente porque eles vão ter percorridos, né, caminhos diferentes, mais uma fase inicial da onda 1, chamar de f de φ10. E aí nós vamos ter aqui a onda 2 com y2. A gente está supondo a mesma amplitude, tá? Cosseno, mesmo k, que é o mesmo comprimento de onda também, kx2 menos ωt, mais uma fase inicial da onda 2, beleza? Agora nós vamos nos concentrar apenas nas fases dessas duas ondas, ou seja, nós vamos olhar apenas para esse termo que está aqui dentro, que eu vou chamar de φ1, e esse termo que está aqui dentro, que eu vou chamar de φ2, legal? A diferença de fase, né, como o próprio nome diz, vai ser um ΔΦ, φ1 menos φ2, ou φ2 menos φ1, tanto faz a ordem. E aí eu vou escrever, ó, quem é o φ2? Kx2 menos ωt mais φ20 menos Kx1 menos ωt mais φ10. O ωt é o mesmo, né? Então ele acaba cortando. E aí eu posso botar o K em evidência. Então isso vai produzir Kx2 menos x1 mais φ20 menos φ10. Só que esse K é 2π sobre lambda, né? Então 2π é o número de onda sobre lambda, ΔX mais ΔΦ0. Essa é a diferença de fase entre as duas ondas. Esse ΔX é o que nós acabamos de estudar. Isso aqui é exatamente a diferença de caminho. Quando as ondas estão em fase, a diferença do φ entre elas ou é zero, ou é 2π, ou é um múltiplo disso, né? É 2kπ, vou chamar de k não, né, para não confundir, é 2π vezes n. É um número inteiro, né, de voltas, um número inteiro de voltas. Então elas estão em fase. Para que ocorra a interferência totalmente construtiva, o que tem que acontecer é que o ΔΦ também tem que ser um 2πm, chamar de m, né, que é um número inteiro de 2π, né, um número inteiro de voltas. Isso faz com que 2πm seja igual a 2π sobre lambda ΔX mais 2πn, né, eu vou botar o zero aqui para facilitar. Então, ó, 2π corta. Então, quem é o ΔX? O ΔX é um número inteiro de comprimentos de onda. Então, está provada aí a relação da aula anterior. Claro que se a interferência for destrutiva, a diferença de caminho tem que ser da forma π, ou 3π, ou ímpar π, tá certo? Então, é ímpar π igual a 2π sobre lambda ΔX mais zero, né, que a gente está pegando só para facilitar aqui a conta. E aí você pode simplificar o π, conclusão,
o ΔX é I vezes lambda. Então, repara como olhando só para a diferença de fase, a gente foi capaz de determinar quanto tem que ser a diferença de caminho para que as ondas em fase pudessem ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. É claro que o que vai mudar agora, se as ondas estiverem em oposição de fase, é que o ΔΦ vai ser π, 3π, 5π. Então esses dois caras aqui, ó, vão ficar invertidos. Como a gente já sabe o resultado, eu vou omitir aqui essa demonstração, vou deixar como uma pequena tarefa aí para que vocês possam fazer e ver se vocês entenderam de fato essa operacionalização. Então a sua tarefa agora é fazer para as ondas em oposição de fase, e lembrando que as ondas em oposição de fase vão ter um ΔΦ0, π, 3π, 5π, né, etc. Você usa o π como referência. Aí eu quero que você faça a interferência construtiva e a interferência destrutiva e encontre as diferenças de caminho para que essas duas interferências, esses dois padrões, possam acontecer. Bom, para a gente fechar essa aula de interferência, eu vou falar de algo aqui sobre a matemática da interferência. Nós já tínhamos visto as funções de onda, que eu vou copiar aqui de cima. Pelo princípio da superposição, a onda resultante é dada pela soma dessas duas ondas. E aí então nós vamos ter, vou botar o A em evidência, A que multiplica cosseno de φ1 mais cosseno de φ2. Só que soma de dois cossenos, a gente pode usar uma relação trigonométrica bem interessante. Vou escrever aqui embaixo, caso você não lembre, que é o seguinte. Cosseno de A mais B. Isso é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B vale cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Se você soma essas duas equações, o seno A, seno B corta, então você fica com cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Eu vou chamar o A mais B de x e o A menos B de y. Então, cosseno x mais cosseno y é igual a 2 vezes cosseno A vezes cosseno B. Só que se o A mais B é igual a x e o A menos B é igual a y, você vai ter que A é igual a x mais y sobre 2, é só somar essas duas, e se você subtrair, você vai ter que o B é x menos y sobre 2. Então, cosseno x mais cosseno y é 2 vezes o cosseno da semissoma, ou seja, soma e divide por 2, vezes o cosseno da semidiferença. Então, essa função y vai ser A cosseno de φ1 mais φ2 sobre 2, vezes cosseno de φ1 menos φ2 sobre 2. E como o cosseno de um número é igual ao cosseno de menos esse número, tanto faz você fazer cosseno de φ1 menos φ2 ou cosseno de φ2 menos φ1. Aí faltou um 2 aqui na frente, claro. E aí, pessoal, repara uma coisa. A gente diz que esse 2A cosseno de φ1 menos φ2, ele vai estar relacionado com a amplitude da nossa onda, vezes φ1 mais φ2, ele vai estar relacionado com a superposição, né, dessas duas ondas, que mostra que a resultante ainda é uma onda senoidal progressiva, cuja propagação, olha só, φ1 mais φ2 vai ser kx1 mais kx2 sobre 2, né? Ou seja, é k vezes um x médio. Geralmente, média, a gente coloca uma barrinha em cima. Menos ômega t menos ômega t sobre 2, ou seja, é o mesmo ômega t, mais a soma das fases iniciais dividida por 2, que é uma fase inicial média. Então, isso daqui mostra que a superposição dessas duas ondas ainda é uma onda progressiva, cuja amplitude
é descrita por essa função que está aqui na frente, e a função de onda como um todo é descrita por toda essa função daqui. Ou seja, é ainda uma onda progressiva que se propaga com o mesmo K, o mesmo ômega, e a fase inicial é a média desses dois caras. Repara uma coisa, se eu quero que nós tenhamos uma interferência construtiva ou destrutiva, basta nós anularmos ou maximizarmos a amplitude. Então nós vamos ter algo assim, ó. Para a interferência ser construtiva, nós temos que maximizar o cosseno, né? E o cosseno de um ângulo é máximo em módulo, né? Igual a 1, pode ser mais ou menos 1, né? A gente não está se preocupando para onde é esse cara, quando o θ, né, que está aqui dentro, ele é igual a 0, π, 2π, né? Ou seja, ele é igual a um nπ. Só que o θ é ΔΦ sobre 2, né? Isso é igual a nπ. Ou seja, o ΔΦ vai ser igual a 2nπ. E isso garante, para qualquer onda, que ela tem uma interferência construtiva. E repara que a amplitude máxima é igual a 2A, que é quando as ondas estão exatamente uma sobre a outra, e aí elas se somam formando esse ondão aqui. Agora, para que a interferência seja destrutiva, basta que o cosseno ali do ângulo θ, né, que está a amplitude, seja igual a 0. E para que isso aconteça, o ângulo tem que ser um n mais meio π. Como assim, professor? Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, tá? Ou, como a gente tinha definido, ímpar π sobre 2. É a mesma representação. Então, o ΔΦ tem que ser ímpar vezes π. E repara que a amplitude mínima, obviamente, é igual a 0, que é quando uma chega assim, a outra chega assim, elas se anulam e aí não produz, quer dizer, produz, né, um padrão de interferência destrutivo ou de mínimo. Então, inicialmente, a gente obteve essa interferência analisando a crista e o vale das ondas, né, quando que elas chegavam juntas, quando elas chegavam separadas. Depois nós tivemos uma confirmação pela diferença de fase também entre essas ondas. E por último, a gente conseguiu confirmar a partir da soma algébrica entre as ondas, que é utilizando o princípio da superposição. É claro, pessoal, que os Ks das ondas poderiam ser diferentes, os ômegas poderiam ser diferentes. Isso não ia mudar a forma como a gente resolveu a questão. É claro que o que ia mudar na prática seriam isso daqui e isso daqui. Porque esse ΔΦ sobre 2 continuaria sendo da mesma forma, tá? Então, em vez da gente ter uma onda com o mesmo K e o mesmo ômega da onda inicial, né, a onda resultante, ser, de certa maneira, igual às ondas originais, nós teríamos uma onda com K e o ômega diferentes, que poderiam mudar com o tempo e tudo mais. Então, isso nada impede de você aplicar a mesma equação da interferência quando as ondas forem completamente diferentes uma das outras. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @EdwardFísica.